A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Este é o dia que nos fez o Senhor. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. A ele seja a glória. Meus amados irmãos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, o período da Igreja Apostólica não foi um período fácil para a igreja. A igreja sofria perseguição, a igreja não tinha a liberdade de culto, a igreja não tinha a liberdade que nós temos hoje de estar em comunhão no templo para adorarmos a Deus, para falarmos da preciosa e bendita palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse período foi um período do ano 30, no derramamento do Espírito Santo, no dia do Pentecoste, como nós conhecemos, até o ano 100, que foi o ano que se fala da morte do apóstolo João. Foi um ano muito difícil para a igreja de Cristo Jesus. A igreja era perseguida. Foi nesse período que os apóstolos morreram, foram martirizados. E o último apóstolo a morrer foi o apóstolo João. Foi um ano muito difícil para a igreja. Mas foi um dos períodos da igreja, um dos períodos da história da igreja, em que ela mais cresceu. Foi um período que houve o maior crescimento da igreja. E o apóstolo Paulo, no capítulo 12, no primeiro versículo, na parte A desse versículo, ele usa uma figura de linguagem que nós usamos quando queremos dar uma importância, dar ênfase maior a um certo assunto que iremos abordar, que iremos tratar. Ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. É uma figura de linguagem que nós utilizamos. Se fosse no dia de hoje, pelo menos eu falaria dessa forma: meus irmãos, em nome de Jesus, meus irmãos, pelo amor de Deus, por caridade. Essa era uma figura de linguagem que o apóstolo Paulo se utilizou. Rogo-os pela compaixão de Deus. Ele está chamando a atenção minha e sua, da igreja de Roma, para que, pelo amor de Deus, pelo amor que nós temos a esse Deus, pela palavra desse Deus, e o que ele vai tratar nessa parte desse capítulo 12 é que da importância de como eu e você temos que nos portar, temos que nos conscientizar, temos que valorizar, porque nós somos a igreja de Cristo Jesus. A igreja é um organismo vivo, que é o corpo de Cristo e que ele é o cabeça da igreja.
A igreja tem um papel, meus irmãos, muito importante nessa terra. Nesse momento, a igreja está vivendo um momento difícil. E a igreja, a humanidade está vivendo um momento difícil. E a igreja ela tem um papel muito importante. O apóstolo Paulo falando a Timóteo no capítulo 13, no verso 15, na parte B desse versículo. Ele fala que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala para nós apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Eu começo a lembrar lá de Levítico, no capítulo 16, quando o sumo sacerdote, ele, uma vez por ano, ele entrava no lugar santíssimo, lugar santo do santo, para oferecer sacrifício. Ele fazia isso por ele e para o povo. E ele matava o animal e aspergia o sangue sobre o propiciatório, para que o pecado do povo fosse perdoado por meio do sangue que foi derramado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O sacerdote, ele ia uma vez no ano. Ele entrava ali. E todo ano ele teria que fazer isso, para que o pecado do povo fosse perdoado. E me vem aqui nas Escrituras, o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 12, nos diz a palavra de Deus que Cristo entrou uma vez só no lugar santíssimo e não levou consigo o sangue de bode ou bezerro para oferecer como um sacrifício. Oh, Deus Santo de Israel! Mas ele ofereceu o seu próprio sangue para nossa salvação eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, o sacrifício que Jesus fez ali na cruz, por mim e por você, pelo meu e pelo seu pecado. Ele nos proporcionou a oportunidade de estarmos como igreja dele, de podermos fazermos parte do corpo de Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, meus irmãos, santo de Israel, bendito seja o teu nome. O sacrifício foi pago, o sangue foi derramado. Agora nós temos a oportunidade de fazermos parte do corpo de Cristo. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está falando. Ele ofereceu seu próprio sangue. Ele entrou uma vez só lá, pelos meus pecados e pelo seu pecado, meus amados irmãos. Nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus de oferecermos nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Esse é o nosso culto racional, meus amados. É a nossa responsabilidade de adorá-lo em espírito e em verdade. Meus irmãos, no versículo 2 desse capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo chama a atenção para que, ao olharmos para este mundo, não nos conformemos
não fazemos pouco caso do que está acontecendo, porque a omissão é um pecado. E Deus não nos tem por inocente, pois Ele sabe que nós conhecemos a sua palavra. E a sua palavra diz que nós temos que pregar o evangelho de Cristo a toda criatura. Não podemos nos conformar. Não podemos nos conformar com as coisas que vêm acontecendo. Não nos conformemos com este mundo, mas transformemos pela renovação do nosso entendimento. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Tito, no capítulo 3, versículo 3, oh Deus Santo de Israel, nos diz assim a palavra de Deus. Porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia, em inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Oh, glória a Deus. Essa palavra do apóstolo Paulo, ela vai nos trazer, vai nos chamar a atenção que outrora nós éramos tudo isso. Outrora nós estávamos no mundo perdido. Quando nós olhamos a situação que está passando nesse país, quando nós olhamos para a situação que o mundo está vivendo, que as pessoas estão vivendo, o jeito que elas estão vivendo, aquilo que elas estão buscando. Oh, meus irmãos, nós podemos nos ver outrora. Nós éramos isso aí. Mas agora nós temos recebido Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. E o Espírito Santo de Deus habita dentro do nosso coração. Nós temos em nosso coração a palavra que transforma, a palavra poderosa de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não podemos nos conformar, porque o Espírito Santo de Deus habita nos nossos corações. E da mesma forma que nós fomos alcançados por essa palavra, essas pessoas, elas necessitam também ser alcançadas por essa palavra. Elas precisam viver a experiência que nós vivemos. Não nos conformamos. Nós podemos transformar pela renovação do nosso entendimento, daquilo que nós temos recebido de Deus, daquilo que nós temos recebido da parte de Deus. Há um poder espiritual, há uma unção de Deus na nossa vida, na minha vida, na sua vida. É o que esse mundo está precisando. É o que esse mundo está precisando. É que as pessoas que estão ao seu lado, elas estão precisando. Talvez você esteja vendo pessoas, você talvez não tenha se comovido. Olha, não se conforme com isso, não. Você tem algo de Deus para que possa transformar tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há um sacrifício por tudo isso, mas uma experiência maravilhosa com Deus. Há algo para nós vivermos com Deus, por nós oferecermos nosso corpo em sacrifício a Deus, de nós não nos conformarmos com esse mundo, de nós procurarmos alguma coisa para que essa coisa viesse mudar, essa situação venha mudar, esse caos social venha mudar. Nós estamos vendo aí, irmão, o que está acontecendo, as pessoas estão perdidas. As pessoas estão andando de um lado para outro, há uma desinformação tremenda. Há um tumulto muito grande. Oh, Deus Santo de Israel.
Esse povo está precisando de Jesus, irmãos. Esse povo está precisando ser alcançado pela palavra de Deus. E você tem essa palavra. E você tem essa graça. E você tem essa unção. Nós temos essa unção. Eu chamo essa responsabilidade para a minha vida. Os governos estão aí perdidos, tumultuados, sem saber o que vão fazer. Há um caos sendo instalado no nosso Brasil. E nós somos a Igreja de Cristo Jesus aqui nessa terra, meus amados irmãos. Nós somos a coluna e firmeza da verdade. A Igreja de Cristo Jesus. A Igreja do Deus vivo, meus amados irmãos. Nós temos a solução para essa humanidade. Eles precisam de Jesus. Não nos conformemos, mas renovai-vos pela renovação do vosso entendimento. Diz a palavra de Deus na parte B, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há um sacrifício, mas há algo de Deus maravilhoso para nós vivermos. Há um sacrifício, mas Deus está no controle de todas as coisas. Há um sacrifício, mas o sangue de Jesus Cristo, oh aleluia, foi derramado na cruz pelos seus pecados e o pecado de toda a humanidade. O Evangelho de Cristo Jesus precisa ser anunciado. Nós precisamos sair. Nós entramos nas redes sociais, nós vemos o caos, tanta coisa, tanta porcaria, tanta imundícia sendo falado, meus irmãos. E nós podemos usar essa mesma rede social para nós lançarmos a palavra de Deus, para nós começarmos a falar, mesmo que seja um versículo bíblico, mesmo que seja uma palavra, aleluia, de conforto para os corações. As pessoas estão atribuladas, elas precisam sair desse caos, desse marasmo que Satanás tem plantado na sociedade. Oh, aleluia! E nós somos a Igreja de Cristo aqui, nós estamos aqui nessa terra. E a nossa família está passando por essa luta, por essa dificuldade. E eu e você, nós temos a palavra de Deus, nós temos a graça de Deus, nós temos a unção de Deus para mudar esse caos. Nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jeremias no capítulo 29, o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus, para nós terminarmos aqui. Porque bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que você tem esperado? O que você tem esperado viver? Será que é só você? Será que é só para você? Será que é só para sua família? Será que você tem esperado viver alguma coisa pensando só em você? Não nos conformemos com esse mundo, mas renovai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa,